Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Na Contramão Podcast, o programa onde a gente sempre pergunta aquilo que você quer perguntar. E preparem-se, porque hoje isso aqui vai pegar fogo. É um episódio histórico no Na Contramão. Mas antes de eu já apresentar meu convidado, bater um papo com ele, eu quero deixar um recado para você. Você viu aí a nossa introdução. Patrocinador e parceiro oficial do Na Contramão Podcast, Omega Bikes. Meus amigos, vocês viram a questão do cupom de desconto. Prestem atenção. Se você entrar em contato com a Omega Bikes, seja por telefone, e-mail, direct, mensagem, seja como for, você pode mandar uma carta para eles e vocês falarem: olha, eu assisti o Na Contramão Podcast, eu quero os meus 10%, você ganha 10% de desconto com esse cupom. O cupom é Na Contramão Podcast. E esse mês, meus amigos, é Black Friday aqui na Omega Bikes. A chapa tá esquentando. Tem troca de óleo com 50%. Tem promoção na locação de moto. Tá fogo. Só que além disso, toda a linha da Alpinestar, que é outro nível de material, está com 10% de desconto. Até derrubei a água aqui, até fiquei nervoso falando sobre isso. Porque aqui é um outro estágio, é um outro nível. Omega Bikes, linha Alpinestar, 10% de desconto. Faça contato, manda um direct lá na Omega Bikes. Se você não segue no Instagram, @Omega Bikes, e use o cupom de desconto do Na Contramão Podcast. Aproveite que é mês de Black Friday. Estou muito feliz. Dá um soquinho aqui. Felipe Correia. Tamo junto. Como que você tá? Tô bem, cara. Tá feliz? Tô feliz. Feliz demais. Eu não posso perder uma vírgula da sua fala hoje. Então, deixe esse microfone bem pertinho aí da sua boca, porque o conteúdo é de valor, meu amigo. Quero te agradecer por você estar aqui, de verdade. Obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição. Cara. Tem até uma plateia aqui hoje, tem o pessoal, o Theo dando um apoio, a amiga dele tá aqui. Sim, Olha a energia da amiga, eu gostei. Gostei, ela fez assim, ó. É difícil até por onde começar, tal. Por onde começar, eu vou começar pelo começo. Bora lá. Quem é Felipe Correia? Cara, eu sou um cara de 35 anos. Não parece muito, né? Essa carinha de novinho. Não parece mesmo. Você Não, parece ter menos. eu tô estudando com a galera novinha aí, pedem identidade deles e não pedem a minha. Porra. Então eu tô, Tô bem, né? Tô bem, Tô bem na fita. Pô, Theo aí, minha idade, olha só a diferença. Você tem 35? 35 anos, cara. Eu daria uns 42, Pô, só pra quebrar o gelo, mano. 28 estourando, 28. Pô, você ainda deu 28. deu muito ainda. Caramba, velho, quer menos? Pô, não, quando eu tiro a barra, a galera Menos? Tá bom. dá uns 20. Tá bem, tá É, bem. pô, Tá bem. Tô bem. Então, eu sou brasileiro, né, do Espírito Santo, capixaba. Ó, capixaba. Vitória, Espírito Santo. Um beijo pra galera de Vitória. Tô estudando em Londres, fazendo jornalismo. Legal. Eu vim para estudar administração, mas acabei trocando para comunicação, que é uma das paixões da minha vida agora. Sou homem trans. Opa! Homem trans. P. Recém aí, em transição ainda, né? Tipo, que eu acho que é uma coisa que ainda está acontecendo, porém, acho que vai ser pro resto da minha vida. Que é sempre se conhecendo, se transformando e aprendendo cada vez mais sobre a minha pessoa. E é isso. Acho que é isso. Cara bacana. Eu pensei que você ia deixar. Cara bonito, bacana. Bonito e bacana. Não, com a autoestima. Não foi sempre assim, não. Não? Tá? Tipo, uma construção. Hoje Antes ela... era um problema. Sério, cara? Seríssimo. Tinha autoestima baixíssima. Eu quero mergulhar na autoestima, só que você já entregou um ouro. Eu achando que você ia falar jornalismo e tal, ia só deixando a audiência. Tá, Edu, mas que... Um homem trans. Homem trans. Vamos começar pelo arroz com feijão. O que quer dizer um homem... Trans o quê? Qual é? Transgênero. Transgênero. Porque, tipo, transexual hoje já não tá mais tanto em uso, né? Porque não é questão da sua sexualidade, é uma questão de gênero. Porque tem uma grande diferença aí entre gênero e sexualidade. Porque sexualidade é por quem você se interessa, por quem você
né, se apaixona, Tá. né, o sexo que você tem atração. E o gênero é como você é lido pela sociedade, né? Que no caso temos o gênero binário muito mais forte na nossa sociedade, que é o sexo feminino e o sexo masculino. Tá. Então, o gênero é como a sociedade te lê, como você se identifica, né? Como pela sociedade, assim. Então, hoje o termo transexual não se usa mais tanto, então é um transgênero. No caso, eu troquei de gênero. No caso, né, eu fiz uma transição de gênero. No caso, eu nasci no sexo feminino, né? Eu fui denominado uma mulher, né? Uma criança feminina. Ok. E no decorrer da minha vida, né? Fui descobri, no caso, que na verdade não batia, não fazia muito sentido. E aí eu fiz a readequação do meu gênero, que é uma transição de gênero. Interessante. Já só nessa sentença que você trouxe tem uns 14 assuntos aqui para a gente explorar. Bora! Mas vamos partir. Quando a gente fala que você transicionou de gênero, essa discussão a gente não está colocando na mesa. Entenda-me bem todas as colocações e me corrija se elas forem erradas. Uhum. A gente não está colocando aqui o fator biológico. Ele entra nesse plano de discussão ou isso é uma discussão quase que ultrapassada? Não, o fator biológico, na verdade, com pesquisas e tudo mais, dizem que até faz muito sentido, né? Porque muita gente ainda lida como se fosse uma escolha. Ah, você escolheu ser um homem. Sim. Não é bem assim. Na verdade, são fatores até científicos provam que, tipo, na formação do feto, né, o cérebro é até a última coisa a ser desenvolvida. Então, o seu órgão genital, às vezes, pode não bater. Ou cromossomos mesmo, tipo, não é só XY, XX, e você pode ter cromossomos diferentes também. Não é só uma coisa binária que a gente é ensinado do decorrer da vida, né? Isso são possibilidades ou são fatos? São fatos que, na verdade, hoje em dia, inclusive, a gente tem bastante informação sobre, né? Eu tenho 35 anos. A minha transição foi tardia. Se você for olhar essa geração nova, que já tem acesso à informação, que consegue se identificar, né, nas histórias de outras pessoas e na experiência de outras pessoas, elas acabam fazendo a transição muito mais cedo, porque você tem acesso a muita informação. Eu fui ter contato com a primeira pessoa LGBT, eu tinha 18, 19 anos. Uau! Então, tipo, e mesmo assim, eu via ele como uma pessoa homossexual e não achava que eu era aquilo. Tipo, eu não me via uma mulher lésbica, por exemplo. Olha isso aí, interessante. Então, eu achava, e também por ser criado numa família, né, muito religiosa, tipo, a metade da família do meu pai é toda católica, tipo, católica fervorosa, e a da minha mãe é evangélica. Caramba, Então, tipo assim, meu ensino médio inteiro foi num colégio católico. Então, você imagina, tipo, adolescência, você começa a questionar algumas coisas, a sentir algumas coisas, e pra mim tava tudo errado. Era pecado. Que isso, para com isso. Você vai rezar, né? Vai, sei lá. Vai rezar o terço. E na época não se falava muito disso também. Eu não tinha amigos da comunidade LGBT. Tipo, o T, então, no caso, que sou eu, nem se falava, né? Falava-se muito pouco sobre travestis, assim. Que era uma coisa meio que... o cara se veste de mulher. Ele não é nem uma mulher trans, assim. Porque na época não tinha muito esse entendimento, né? De que a travesti é uma mulher trans também. Então, peraí, posso... Sim. Eu não quero te interromper em momento algum, mas você falou um negócio tão interessante. Então, não existe diferença entre o travesti e o trans? A mulher trans. A mulher trans?
Na verdade, o termo travesti foi criado para denominar essas pessoas que se... mais tipo, na pornografia e que vendia, né, o corpo para sexo e tal. Então foi meio que criado esse nome para isso. É uma coisa meio pejorativa. Um rótulo meio pejorativo, saquei. assim. Tanto que hoje muitas mulheres trans se denominam travestis, usam o termo com orgulho e tal, mas não tem muita diferença, assim, do termo travesti para a mulher trans. Você, sempre me corrija, é um homem trans, Sou um então. homem trans. Ok, importante esse... Então, situalizando para quem está em casa, e a gente vai brincando vai passeando, entenda-me bem, nas expressões e no contexto. Você nasce no que, eu não sei se eu vou classificar como biologicamente, ou que a sociedade interpreta como uma mulher. Você possui um sexo feminino, você cresce até os seus 18 anos, até você ter um contato no sentido de amizade com alguém do ambiente homossexual. E como foi até os 18? Você é uma menina ali. Como que era a sua relação? Como é que era essa questão? Então, até minha adolescência, assim, vamos dizer que você não para muito para pensar nisso, né? Eu cresci com 2 primos, inclusive. Eles tinham cabelos grandes até, e você não tem muito um corpo definido, e todo mundo meio que brinca igual. Então, tipo, você não tem muito uma referência do que, isso é de menino, isso é de menino. Eu nunca tive isso na minha infância. Eu sempre, inclusive, brincava muito com meninos, assim. Tá. Então, eu nunca cresci achando que tava alguma coisa fora do lugar, assim, ou que era alguma coisa errada, né? Como gostam de dizer, tipo, errado. Mas foi na adolescência que começou a vir uns questionamentos do tipo, pô, não gosto do meu seio. E vai crescendo e você fica... o que a gente chama de disforia, né? É quando a gente... Disforia. Disforia. Que é quando a gente tem não que a gente não goste, mas é um desconforto, né? Com o corpo que você tá ali. Tipo, você não se enxerga ali naquela definição ali. Interessante. Tanto que, tipo, pra mim, comprar roupa, por exemplo, era uma coisa horrível, assim. E você se vestia como menina? Como que era essa página na sua vida? Eu me vestia, por exemplo, eventos que demandavam, por exemplo, maquiagem, vestido, tal. Tinha que fazer. Eu odiava. Você pode perguntar, minha família, todo mundo vai te falar. Tipo, era uma coisa, era horrível pra mim. Tipo, eu odiava. Caramba! Mas no contexto dia a dia, era bermuda, camisa solta, não tão masculino. Tipo, eu achava um meio termo ali no vestuário feminino pra me sentir à vontade, assim. Mas era, tipo, cabelo preso o tempo inteiro. E você flertava, assim, na adolescência, Cara, você olhava para o quê? Então, é muito engraçado, porque, tipo, eu sempre achei meninas interessantes, né? Tipo, eu tinha a tendência de olhar mais para as meninas, assim. Mas eu achava errado. Tipo, por exemplo, escola. Eu devia ter uns crush aí na escola aí, que eu vou acabar sabendo agora. Que, pô, eu não podia nem falar, assim, não podia nem conversar sobre. Porque era uma escola católica. Tipo, todo dia de manhã a gente entrava e rezava Ave Maria, Pai Nosso. E, cara, você imagina eu chegar pra alguém e falar, então, tipo, não rola, né? Não rola. E aí que entra, eu acho que é a história básica de todo trans, né? A gente tenta se encaixar no que a sociedade acha que é o certo, né? Então, fiquei com meninos. Nunca tinha beijado uma menina até então. Interessante. Foi tipo, uma coisa que realmente era uma coisa que eu não achava certo, cara. Tipo, na minha cabeça era errado, era pecado, era... Porque eu fui educado, a minha avó,
ela era muito religiosa, né? Então, tipo, ela levava os netos todos pra igreja. Então, tipo, fiz crisma, cara. Tipo, eu fiz tudo na igreja. Caramba! Tocava em banda, cantava. Em igreja, tudo. Tipo, na escola que eu estudava, fazia parte da banda que tocava na missa, assim. Tava envolvido. Envolvidaço, então você imagina. Tipo, A conta não batia aí. não. E era engraçado, porque por mais que eu também sentisse de alguma forma o que eu não entendia também, né? Porque, pô, adolescência você não entende o que você tá sentindo. É uma puta de várias coisas, né? Sentimentos e tal. Eu não achava que eu ficaria com alguém sendo eu naquela época. Era muito estranho. Tipo, eu tive uma ideia do tipo, cara, eu não consigo, essa pessoa, beijar uma menina. Tô te entendendo. Era muito estranho pra mim, assim. Tipo, era muito estranho. Eu tô entendendo, cara. E aí, eu lembro de, pô, quando eu fui saber de uma pessoa trans, eu já tava na universidade já, tipo. Foi do tipo, alguém. Olha esse cara aqui, o Tarso, né? Que era na época ele que foi o caso mais famoso, assim, de um homem trans, né? Porque mulheres trans a gente já até ouvia falar, mas homens trans eu nunca tinha ouvido falar, assim. E aí. Só um exemplo. Uhum, Roberta Close no Roberta Brasil Close, é uma mulher, mulher trans. trans. Sim. Nasceu, que a sociedade entende como homem, ou biologicamente como Uhum, homem, e transicionou pra figura feminina. sim. E aí eu vou entrar daqui a pouco, a gente fala figura, porque depois tem toda a discussão cirúrgica também. Uhum. Tinha muito mulher trans. Homem trans, o único caso que você tinha ouvido falar era o Tarso. Foi o Tarso. Foi o primeiro homem trans que eu ouvi falar. E mesmo assim, quando eu comecei a meio que entrar, né, nesse assunto, né? Até mulheres trans mesmo assim, eu só sabia da Roberta Close. Que, tipo, acho que foi a mais famosa do Brasil, assim. E aí quando eu... Mas assim, era uma coisa que eu não... Que inclusive eu achava que era, sei lá, uma travesti. Tipo, era um cara que se vestia de mulher. E, tipo, que era um pensamento, né? Que, tipo, a gente tem. Que a gente cresce com esse tipo de ensinamento, assim. E aí, tipo, pra mim, carnaval. Meu pai se vestia de mulher, meus amigos, meus primos. Então, tipo, pra mim, eu não tinha uma ligação com esse assunto, de tipo de, vamos entrar aqui, isso aqui faz sentido pra mim. Até no dia que eu vi o Tarso, que eu lembro muito claro, uma amiga minha chegou, falou assim, gente, olha esse cara aqui. E aí, vocês fariam, né? Faria. E aí, pô, é muito bonito, o cara, não, pô, nossa, mas ele nasceu menina. E eu lembro que pra mim foi tipo assim, o quê? Tipo, hã? Não. Caramba. É possível isso? Tipo, será, cara? Não. Mas foi aí que começou. O contato com essa informação começou a gerar em você Foi. uma espécie de esperança. Porque foi do tipo assim, cara, e é muito engraçado, né? Depois que a gente transiciona e a gente vai vendo algumas referências de infância e não sei o quê. Era muito engraçado que, tipo, todas as minhas brincadeiras eu geralmente tinha um personagem masculino, né? Tipo, eu fazia, sei lá, o coach dos Três Ninjas, não sei o quê. Tipo, eu sempre brincava de uma forma muito masculina, assim, tipo, minhas brincadeiras e aí você vai fazendo, tudo vai fazendo sentido, assim, tipo, tudo clica, sabe? Tipo, você tem um puta de um mapa aqui, tipo, que você tá botando as pecinhas, aí, cara, vem essa peça e você vê uma imagem, assim, sacou? Caramba. E uma dúvida, quando você tem contato com essa questão do Tarso, você aí está como? Quem é você nesse jogo? Quem é você na vida? Você é o Felipe... você está como? Namorando com... Cara, nessa época, o que aconteceu? Eu conheci uma pessoa que acabou sendo o meu primeiro namorado na época. Namoramos um bom tempo. E aí, casei, cara. Tipo, casei. Casou. Casei. De casamento. De casamento. Do tipo... Véu, grinalda.
tudo, velho. Maquiada. Maquiagem, pô, foto, tudo. Arroz jogando pro alto. Tudo. Eu tive realmente, tipo, eu fui a pessoa que realmente tentou me encaixar de todas as maneiras, assim. Cara, isso é muito louco. Muito louco. Muito louco porque, tipo assim, até então eu tinha questionamentos na minha vida de tipo, pô, mas, cara, eu tô fazendo administração. Mas, pô, eu não gosto de administração. Ah, vou fazer letras em inglês. Pô, começa maneiro, depois, pá, não gosto. Ah, vou fazer engenharia civil. Ah, pá. Você não sabe, cara, o que que é. Tipo, você sente uma angústia aqui dentro, sabe? Que tem alguma coisa, que nada funciona, que nada tá rolando, mas você não sabe o que que é, velho. Você não sabe o que que é. Aí, a partir do momento que você sabe o que que é, aí vem um outro processo. Aí, tipo, eu já tava casado nessa época, já tinha me formado em administração, que eu demorei um tempão pra me formar em administração. Já tava fazendo engenharia civil. E aí eu falei assim, cara, pra mim já deu. Tipo, já tô muito velho pra isso. Já tô casado. Tipo, minha família, pô, ama o cara, sacou? Porque ele era o meu melhor amigo, assim, tipo, graças a ele também, por ter me dado espaço, né, de pensar e de me recolher em alguns momentos, tipo, não, cara, isso aqui, tipo, ele foi, pô, puta paciente, assim, sabe? Puta parceiro mesmo, assim, no processo inteiro, que me respeitou a todo momento, que eu sou muito grato, assim, por ter sido ele, sabe? Caramba. E aí eu já tava casado e eu falei, cara, não. Pô, que maneiro que ele, né, conseguiu. Mas eu não dá Não é mais. pra mim. E é um puta de um preconceito que eu tinha também, sacou? Do tipo, cara, o que minha família vai pensar? O que os meus amigos vão pensar? Pô, além de, cara, eu vou virar homem, porque tinha essa coisa de eu vou virar homem, né? Boa, Tipo, pô, boa. eu sou homem, caralho. Tipo, pode xingar aqui. Pode, cara, fica à vontade aí, Lipe. Tipo, pô, Arrepia, irmão. eu vou, tipo, perder todo mundo que eu amo, porque, cara, você imagina, todo mundo religioso. Você tá maluco. Aí eu chego, gente, ó, me chama de Felipe agora. Imagina, velho. Aí minha cabeça foi tipo, cara, eu prefiro continuar desse jeito aqui. Vamos, foda-se, vamos. Esquece, né? Tipo, vamos aquietar essa voz gritando aqui, que é isso. E aí foi indo, né? Tipo, aí o que aconteceu? Veio a novela, né? A Força do Querer. Caramba. Que falava de uma personagem Sim, trans. sim, sim, De um sim, homem sim. trans, inclusive. E aí foi engraçado que eu já morava no nosso apartamento. Minha mãe, eu visitava minha mãe, às vezes no horário da novela. E aí ela, nossa, você tá vendo essa menina aí, ó? Quer virar homem, não sei o quê. Sua mãe falava. É, porque, tipo, até então Na era uma inocência. coisa, na inocência, tipo, era uma coisa que tava também todo mundo aprendendo ali, né? E aí eu não conseguia ver as cenas, assim. Tipo, eu não conseguia ver as cenas. Mexia com você. Mexia muito, cara, mexia muito, porque era tipo assim, cara, o que essa menina tá sofrendo aí, pô, eu tô fazendo isso comigo, velho. Tipo, eu tô, sabe, me machucando, ou, tipo, não sendo eu por causa de outras pessoas e tal. E aí é um puta, nossa, a cabeça, tipo, fica A a milhão. milhão, assim. E aí foi engraçado que eu não conseguia assistir essa novela, eu não conseguia assistir as cenas. E aí até minha mãe comentava comigo, eu dava ah, tá legal, isso aqui e tal. Só que aí teve dois episódios que foram fundamentais na minha vida, assim, que me fizeram repensar muito minha vida. Um foi a morte da minha avó, e depois de 5 dias da morte da minha avó, minha priminha de 13 anos também faleceu. 5 dias? 5 dias. Caramba. Tipo, hoje eu falo disso muito tranquilamente, assim, mas era falar e eu chorava, assim. Tipo, era complicado, porque eram duas pessoas que eu amava incondicionalmente, assim.
os últimos anos de vida da minha avó, ela tava morando perto da gente, então era gente que levava para supermercado, levava para receber aposento, hospital, sabe, tudo. Então, tipo, a minha avó era minha segunda mãe, assim. E não só para mim, para todos os meus primos, assim. Ela era realmente diferente, assim, sabe? Ela, sabe, a risada Amada. dela, você, sabe, se sentia abraçado, assim. Ela era incrível. E aí, e a minha priminha de 13 anos era a paixão da minha vida, assim. Tipo, a gente tinha uma conexão muito, muito nossa, assim. Então, quando eu perco essas duas pessoas, e aí eu começo a questionar tudo e todos, e eu falo, cara, de que serve a vida se não é pra você ser feliz, você viver, porque você não sabe, cara, o dia de amanhã. E aí foi um processo de me aceitar. Isso demorou, né? Tipo, não foi. Que a galera acha que é assim, né? Tipo, eu durmo, acordei, opa, eu sou um homem. Não é assim, sacou? Tipo, tipo, pô, eu sou um Pokémon, vou evoluir. Não é assim, cara. Tipo, você não acorda assim e fala, hoje eu quero ser um cara. Não. Cara, se alguém chegar pra você e falar, eu sou uma pessoa trans, bicho, essa pessoa, uma pessoa, hein? Mas calculou aí erros e acertos, perdas e ganhos e, e é uma coisa muito engraçada que as pessoas acham que a gente vai se arrepender depois, né? Tipo, mas você vai se arrepender, não? Depois. Vixe, se eu me arrepender depois de tudo que eu passei, só pra você mudar seu nome é um puta de um processo. Pô, você imagina. Puts, tem esse fator. Tem, pô. É difícil, não é fácil. E, tipo, você questionar se a pessoa tem certeza do que ela é. Legalmente falando, nos processos jurídicos, você, nos seus documentos, você é um homem, Hoje é o eu sou Felipe um Correia. homem, Passaporte, sexo masculino, tudo. Que no Brasil, você pode mudar o seu gênero, né? Tá. Então se você coloca o gênero que você se identifica. Ok. Hoje com mudanças de leis e tal, né? O nosso não, né? O presidente de vocês tava até tentando voltar aí com algumas leis e tal, mas ainda bem que continua da mesma forma. Mas é um processo. Você tem que provar que você não tá devendo ninguém, que você não tem nenhuma ficha criminal limpa. Porque poderia ser tipo uma espécie de golpe, né? Sim, Vou porque mudar, aquela pessoa, deixa de ela existir. deixa de existir, assim. Interessante. Então você tem que. É todo um processo que você tem que fazer Nossa. que não é fácil, cara. Tipo, o seu emocional, sua saúde mental, nesse processo é complicado. E aí eu tive a sorte, né? Eu tenho muita sorte de ter tido o apoio da minha família, dos meus amigos. Porque senão, cara, tipo, eu imagino essa galera que não tem. Não, Conheço várias histórias, inclusive, assim, de trans que não tiveram esse apoio. que tentaram se matar e enfim. Cara. É bad, assim, tipo, é bem complicado. É interessante você também fazer a menção que a sua família foi uma fonte de apoio, até pela experiência religiosa deles. Dependendo da ala que eles fossem, eles poderiam ter um comportamento muito mais radical, muito mais conservador e transformar isso numa outra relação. Algumas dúvidas. Não, antes das dúvidas, eu gosto muito desses caras. Presta atenção nessa informação que vai rodar aí pra vocês. Básico, é só para você usar o cupom de desconto, meus amigos. O Na Contramão Podcast tem cupom de desconto. Você vai na Omega Bikes e você tem 10%. Edu, o que eu preciso fazer para usar o cupom de desconto? Só você falar que assistiu Na Contramão Podcast. Simples assim. Acesse ou sigam os caras no Instagram ou mandem uma mensagem aqui para nós, aqui para Omega Bikes. Vai valer a pena, desconto é sempre bem-vindo. As melhores marcas do mercado, os melhores produtos, tudo que é relacionado à moto, seja locação, venda, seja qual for a cilindrada, você encontra na Omega Bikes. Vale a pena e use, por favor, o cupom de desconto. E por falar em cupom de desconto, vale reforçar, meus caros.
Cara, a gente teve aqui na mesa hoje nada mais. Ô, Lipe, você comeu algum daqueles nossos salgados? Você deu E, pô, deu uma beliscadinha? saudade, né, do Brasil. Deu Você pra matar à vontade. deu pra matar a vontade? Pô, delicioso. Eles aqui com a gente, os magos de tudo que envolve salgados, coxinhas, enroladinho de salsicha. A Befes, meus amigos. Você sabe, se é Befes, é bom. Eles estavam aqui conosco. O enroladinho de salsicha é o meu predileto. Eu vou falar isso nos 4 cantos do planeta. Befes, muito obrigado. Pão de queijo de primeira linha. Muito obrigado. Você já sabe, se é Befes, é bom. Lipe, pergunta técnica, mergulhando. Bora. Primeiro, cara, eu nunca vou esquecer de agradecer por você estar aqui abrindo a sua vida, abrindo o coração, abrindo a sua realidade, que eu não tenho dimensão da dor e do que você teve que passar para estar aqui hoje, de queixo erguido e conversando tranquilamente. Quando a gente fala dessa discussão trans, cometemos alguns erros. Eu vou classificar como pessoas do outro lado, não quer dizer que tenha lado, mas só para a audiência entender. Uhum. Existem pessoas que estão dentro do movimento, que conseguem entender todas as terminologias, conseguem passear por esse assunto com muita leveza. Existem os leigos, existem os mal informados, existem os mau caráteres, existem vários tipos. Dentro do grupo dos leigos, quando a gente fala de trans, nós não estamos especificamente falando também de uma intervenção cirúrgica. Sim. Sim e não. Por exemplo, pessoas trans que fazem a transição, porque tem pessoas trans que não fazem transição. Explica isso Estão aí. muito bem com a forma que elas são. Elas só querem ser chamadas tipo, no pronome masculino, no pronome feminino, mas não querem fazer nenhuma alteração corporal. Tá tudo bem. Tipo, cada um vai se identificar da forma que assim achar melhor. A transição é um processo muito pessoal, né? Da forma que você se entende. Muitas vezes também é falta de grana também. A pessoa não tem acesso a tratamento, não tem acesso a cirurgia, né? Tipo, a psicólogo, né? Que também é muito importante nesse processo todo. Tem gente que realmente não quer fazer. E tem gente que quer fazer porque num espectro, né, da sociedade se enxerga com do outro gênero, né? No caso, eu sempre me via de uma forma muito masculina. Uma coisa engraçada que, tipo, eu odiava cara de barba, velho. Olha isso. Aí, pô, eu tinha puta de uma inveja, né? Porque eu queria ter uma barba. Então, tipo... são coisas assim que depois você clica, né? Pô, mas eu não gostava, mas na verdade eu comecei meu tratamento, é a primeira coisa que eu quero, sabe? Tipo, eu quero que cresça minha barba. Um desejo reprimido. Aí. Exatamente. Então, tipo assim, e pra muita gente também, a transição é uma forma de sobrevivência, né? Porque a gente tem uma coisa que a gente chama de passabilidade. Passabilidade, que é como a sociedade te lê, né? Hoje em dia, eu chego em qualquer ambiente, ninguém fala que eu sou trans. Caraca. As pessoas me leem como um cara branco, cis, né? Que cisgênero. Cisgênero é a pessoa que nasceu, né? Foi denominada no sexo ou feminino ou masculino, cresce a vida dela e continua se identificando dessa forma. Então, tipo, você é uma pessoa cisgênero. Caraca, eu sou cisgênero. Você é cisgênero. E aí, eu sou lido dessa forma. Tanto que tem pessoas aqui em Londres que não sabem que eu sou trans. Se relaciona com você... Normalmente. Tipo, Felipe, homem ele okay. normal. Interessante. Sem problema nenhum, assim, tipo... E isso é uma coisa também interessante que por você ser trans, principalmente seus amigos que já te conheceram antes da transição, eles... muitos por orgulho também, né, de estar te apoiando, eles têm a necessidade de te apresentar como amigo trans. Não façam isso. Façam isso, pessoal. É muito peculiar. Tem pessoas que não querem falar justamente pela sobrevivência, cara. Tipo, a gente vive num mundo que não é tão
tão legal para pessoas trans, né? O Brasil é o país que mais mata trans no mundo. Caramba. Então você imagina você ser trans em transição. Por exemplo, eu lembro que quando eu vim pra cá, eu tava com meses de começar a minha transição, assim. E aí até conseguir um tratamento aqui, demorou um tempo, eu fiquei um tempo sem ter a testosterona, né? Que é o hormônio que os homens trans usam. E aí cara, eu ficava meio com medo do tipo de ser lido, pô, sei lá, de uma forma que eu não queria ser lido, assim. E aí sofrer uma violência por causa disso. Ou do tipo, você quer ser homem, tipo, vou te bater. Sei lá, tipo, coisa assim que pessoas trans têm um medo, né? Então no Brasil, ainda mais, assim, né? Eu lembro de antes de fazer a minha cirurgia, eu tinha medo de, tipo, abraçar as pessoas, assim, delas sentirem que eu Caramba. tinha seios, assim. E aí você ficava meio... porque eu já tava começando a ter barba. E aí eu Caramba. ficava... É uma noia que você tem, assim, Que conflito. constante, assim. Por isso que eu te falei que a questão da autoestima é uma coisa que, tipo, na transição ela é esmagada. E aí você fica preocupado com tudo. Por exemplo, chegar em menina, eu tinha medo, assim, do tipo, ao abraçar e ela sentir, não sei o quê, e aí eu ter que explicar, e aí não me ler da forma que eu quero ser lido. E, cara, é complicadíssimo, assim. Eu quero entrar A nessa vida do parte. trans não é fácil. A vida do trans não... Cara, pode ser a thumb disso. A vida do trans Não não é é fácil. fácil, cara. Posso usar essa Tem que ser, thumb? pô, pode. Fica à Putz, eu vontade. gostei. Uma dúvida. Não, na verdade, várias. Aí depois fala que eu não sou homem, pô, sou macho pra caramba. Eu gostei dessa, da questão de chegar nas meninas, como que é o processo também. Não, O que você já passou. eu fui criado num ambiente que eu era uma menina, né? Então, tipo, eu gosto de falar que eu sou meio um infiltrado, né? Sou um infiltrado. Eu sei o que rola nos grupinhos, o que é falado e tal. Eu tenho minhas vantagens, porém minhas desvantagens também. Porque por ter convivido com meninas minha vida inteira, eu sei que não é legal você chegar e fazer. Então, tipo assim, foi muito importante pra mim descobrir que a minha masculinidade não necessariamente é a masculinidade que a sociedade espera de um cara. Tô entendendo. Eu não vou ser um macho escroto. Opa, alô, Tipo, Bel. eu não vou ser. Tipo, eu não vou ser um cara que vai chegar em você e falar qualquer merda. E. Não, porque eu sei que isso é uma coisa que incomoda. Cara, eu não vou chegar na balada e você por trás, porque, pô, eu sei que não é maneiro isso. Sacou? Tipo, eu já vivi experiências assim. E aí, entender que essa masculinidade, eu posso ser um homem diferente, assim. Eu posso ser um homem sensível. Tipo, tem Interessante. eu lembro muito bem, tipo, quando eu decidi fazer minha transição, a primeira pessoa que eu contei foi a Rafaela, que é a mãe do meu afilhado, inclusive. Porque, tipo, eu ia contar pra ela que a madrinha do filho dela ia ser padrinho agora. E aí eu cheguei assim, então, vou te contar um negócio aí. E aí foi. Não, e cada pessoa era uma. Nossa, uma ansiedade, assim, né? Que você fica, meu Deus, como é que vai ser? E aí, pra ela, poxa, tipo, ela é minha melhor amiga, a gente se chama de irmão, assim, tipo, irmão de alma, assim. Eu sou irmão dela, ela é minha irmã de outra mãe, assim. E aí eu lembro que eu cheguei pra ela e falei, então, é isso, isso, isso. E aí ela, tá, mas como assim? Eu falei, então, eu vou fazer minha transição, o Arthur agora vai ter dois padrinhos, né? E ainda bem que ele tinha uma madrinha de consagração, então ela ficou a madrinha oficial e ele tem dois padrinhos. E aí ela foi super. Ficou muito feliz, né? Porque, inclusive, ela foi uma das pessoas que começou a me fazer questionar do tipo, cara, eu era o tipo de pessoa que eu chegava em qualquer lugar, e você tá feliz? Como é que você tá? Você tá feliz? E ela chegou um dia pra mim e falou assim, tá, mas e você? Você tá feliz, cara? Você precisa de alguma coisa? Você tá sempre ajudando todo mundo? Que O que eu legal. posso fazer por você? Cara, eu não soube responder, assim. Eu fui pro carro, chorei.
Caramba, irmão. Chorei, velho. Chorei e nunca respondi isso pra ela, assim. Caramba. E Até aí, hoje? Até hoje. Mas, responde pô, agora. hoje ela sabe que, pô, Tá voando. tô vivendo a felicidade, a melhor fase da minha vida, assim. Tipo, a felicidade real, ela realmente existe, assim. Precisa de uma coragem pra viver? Precisa, mas tô vivendo a melhor fase da minha vida. E eu acho que é muito engraçado, que cada ano eu penso, nossa, esse ano foi o melhor ano da minha vida. Todo ano vai melhorando, assim. Graças a Deus, que bom. Mas eu lembro de falar pra ela e ela foi né, tipo, na dúvida dela que ela também tinha, eu também não sabia muita coisa, tava chegando ali meio que, ó, eu sei que existe esse cara, é isso que eu sou, fiz umas pesquisas aqui, mas também não sei de nada, né? Vamos aprender junto e tal. Mas, o que a gente tá falando mesmo? Não lembro, mas... Não, mas é que você é bom nisso. Pô, Por isso falo que você pra faz caramba. comunicação, né, cara? O cara... Te falei, eu O cara falo, é bom, velho. falo O cara muito. é bom. Não, bom raciocínio. Mas eu vou afunilar. Vamos criar um código de comunicação. Bora. Se você colocar essa lata de Coca-Cola aqui no centro em algum momento, é porque eu Beleza. fiz uma pergunta que não tem nada a ver. Aí eu vou improvisar e vou pra outra. Não, tranquilo. A audiência nem vai perceber. Você falou da cirurgia, Uhum. remoção dos seios. Sim. Existe dentro do nosso inconsciente ou consciente uma provocação da mente, quase que cirúrgica. Eu tô tentando ser educado e elegante, mas eu tô te levando já pra pergunta natural. Não, tranquilo. Existe, por exemplo, você hoje está num corpo, você é um homem. Felipe Correia, Uhum. que possui ainda uma identidade biológica, me corrija se eu estiver errado, Uhum. de uma mulher. Sim. Você pensa, um trans pensa, e se alguém faz isso, ele é classificado como que em fazer essa intervenção cirúrgica e você passar a não ter mais, entenda-me bem, você que está em casa, não ter mais uma vagina, Uhum. e você passa a ter um pênis. Uhum. Não tocou na coca, vou continuar. Você pensa... Caraca, esse cara é bravo, velho. Você pensa em fazer isso? Isso é uma possibilidade? Isso existe? Me ajude. Sim, sim. Vamos por partes. A transexualidade masculina é uma discussão muito nova ainda, né? Tanto que técnicas de mamoplastia, que é a mastectomia masculinizadora, que eles chamam agora, tá ainda sendo desenvolvida. Então, tipo, tanto que a que eu fiz, o médico que fez, por exemplo, ele só fez uma cirurgia que, por exemplo, um cara obeso perdeu peso, aí vai fazer redução de mamas, aí coloca, repõe, mas tem tipo cicatriz e tal. Tá. É um tipo das primeiras técnicas que tinha. Hoje já tem várias técnicas de sorriso. Dependendo do tamanho da sua mama, eles Sorriso? vão fazer. Porque tipo faz Legal, hein? Isso aí até eu tô pensando. Faz tipo, né? Deixa ali o smile ali. Gostei. E aí, dependendo do tamanho da sua mama, por exemplo, vai ser uma técnica diferenciada, assim. Tem homens trans que fazem só pelo mamilo, por exemplo, você acaba nem sabendo, assim. Mas a técnica de troca de sexo, né? Que é o que as pessoas têm mais curiosidade, assim. Obrigado. A cirurgia para mulher trans hoje é muito mais fácil, né? Tipo, tanto que a Tailândia é um país muito famoso para fazer isso. No Brasil também já tem técnicas muito boas. Não sabia. Mas de homem trans ainda as técnicas ainda estão em evolução. Tá. Então, tipo, tem a retirada do útero, né? Porque hoje meu útero não tem mais nenhuma função. Ele tá ali, a gente não menstrua mais. Não são todos homens trans, tipo, alguns ainda menstruam. Homens trans que não fazem tratamento hormonal
continuam menstruando, mas no caso, no meu tratamento, eu parei de menstruar no primeiro mês, assim, de tratamento, e nunca mais, assim. Então, o meu útero, ele não tem mais uso. Eu poderia retirar se eu quisesse, não penso em fazer isso agora. E aí tem algumas cirurgias que você faz, assim, tem a faloplastia, que é que eles fazem um falo, que eles tiram um pedaço do seu braço aqui, ou da perna, fazem um falo, fazem, tipo, funcionar exatamente como um pênis normal. Eita, pega! Faloplastia? Faloplastia. E aí, mas ainda é uma técnica que eu não sou muito feliz, assim, tipo, não sei se eu faria agora. Porque eu tenho medo de perder sensibilidade ou alguma coisa, porque é uma coisa muito nova ainda. Apesar de que conheço homens trans que fizeram, que estão aí, né, no Instagram e tal, bem famosos e tal, falam que não perderam nada, normal, funciona tudo normal, mas eu ainda acho que não. Até porque a minha disforia maior era o peito, assim. Minha disforia com meu órgão genital não tenho tanto quanto. Às vezes dá aquela, mas o peito era uma coisa que me incomodava mais. Cara, primeiro, obrigado por falar com clareza de raciocínio sobre um tema que eu vou te falar agora. Vou pegar só pra beber. Agora. Não põe no meio. Ótimo código. Vou falar também sobre a percepção de um... Se é que tem lados, você entende Sim, a minha colocação, né? Às vezes a gente faz essa abordagem, parece-me que você tem que ter bastante zelo, porque às vezes eu já ouvi respostas, pô, mas tá tanto interessado na minha vida sexual, mas não é por um lado também de maldade, eu vou falar a partir de mim, é por um lado da curiosidade no próprio sentido dessa discussão que eu não posso nem mais chamar como natural, da curva natural / binária, mas daquilo que foi construção social agora eu tô falando a partir da ótica de quem é de um grupo e acredita nessa corrente. E é legal ouvir o lado de uma forma mais limpa, com palavras que eu nunca ouvi na vida, por exemplo. Isso vai trazendo oxigênio para o nosso cérebro. E baseado nesse raciocínio, eu teria uma outra pergunta. Então, partindo disso, quando você se aproximou já em algum momento de uma mulher, ou se aproxima, eu nem sei se você está num relacionamento ativo hoje? Não. Tá, então tá aí, pessoal, se quiser. Solteiro, hein, galera? Tá nas pistas. Tô aí, manda Lipão, DM. Já manda um direct aqui pro o cara tá nas pistas. Tô aí. Vacilou é pênalti. Quando você vai dar, os caras só vai dar ideia na mina, quando você vai fazer uma abordagem, em que momento você fala sobre, como é que é isso? Conta pra mim, como é que funciona essa parte? Sim, então, geralmente eu só divido, né, que eu sou trans, quando a gente realmente já começa a um relacionamento sexual, tipo, que antes de rolar sexo, então, eu sou uma pessoa trans, tipo, eu não vou parar numa balada, vou dançar com a menina e chegar e paro. Então, eu sou trans, você quer me beijar? Não. Ali, naquela hora, muito provavelmente eu nunca mais vou ver aquela garota na minha vida, assim. Tipo, naquele momento ali não faz muito sentido eu chegar, então, tipo... cara. Mas quando, tipo, continua e aí a gente vai desenvolvendo um relacionamento que parte pra sexo, aí... Porque também eu acho meio estranho você chegar e... Opa, surpresa! Imagina! Eu tô imaginando a cena, velho. Tipo, eu tenho uma surpresinha pra você. Vou fazer o pinto sumir, hein? Tipo... sou mágico. Mas o que é engraçado também, porque, tipo, uma coisa que me faz muito... me faz muito tranquilo com o meu órgão genital é que, assim como pessoas que não têm perna, não têm, sei lá, mão, elas usam próstatas, né? Tipo, homens trans também têm uma coisa chamada... Meu Deus. Não. Porque muitos usam isso também, mas a gente tem uma coisa chamada Packer.
que em português não tem uma palavra assim, que é uma prótese, né? Que você faz xixi em pé, você faz sexo, que tipo tem um buraco que você coloca, faz xixi em pé. Então, tipo assim, ele é uma prótese funcional. Caraca, E que irmão. se você olha, depois te mostra no site, é igual, cara. Tipo, você vê as veias, as pintas e tudo, assim. Caraca. Então, tipo assim, convivo muito bem com isso, assim. Eu não tenho a pressa. Tamanho e tudo. Inclusive vantagens de namorar um homem trans, né? Sempre funciona, tamanho que você escolher, entendeu? Tá sempre ali pronto pra... Sacou? Cara, que Claro, louco. pô, claro. Packer que chama. Packer. Vamos deixar o link aqui na descrição só pra uma dúvida. O Packer. Cara, esse assunto é interessante. Muito, pô. Por exemplo, Ninguém fala sobre eu isso, não sei porquê. nunca ouvi falar em Packer. Ouvi falar no. Eu vou fazer um trocadilho muito ruim, mas deixa pra lá. Quando a gente fala de Packer, de você usar pra urinar, Uhum. e quando ele vai pro game pra ficar a ponto de bala, como assim essa prova? Tem uma vértebra, né? Você coloca dentro dele ali. Caraca! Bora pra frente. E ele tem uma sensibilidade como se fosse de Tem porque... plástico ou de... É um silicone Pele. meio realista. Você puxa a pelezinha dele O assim. João tá rindo. Tá interessado, tá Ô, interessado. João, é o Packer. O que, cara? Quantas pessoas... Pô, isso foi Pô, mas utilidade é pública, o que você velho. falou no início, né? Você faz as perguntas que a galera quer Quer perguntar, saber? pô. Obrigado. Então, Ainda bem. Dá um soco aqui. pô, Luiz. estamos aqui pra Mano, o cara é isso. jornalista, comunicador, o cara entende dos Paranauê. Fala aí do Packer que tem a vértebra que deixa ele... E aí tem, tipo, a vértebra que você coloca e ele vai ficar ereto. Você tira, ele não fica ereto. Cara, E aí você usa, tipo, pra volume na calça, pra... eu perguntar isso. E aí, por exemplo, com tratamento hormonal... Cara, eu tô falando tudo aqui, hein? Mano, você veio aqui pra isso. Você, de verdade, Porque, cara. pô, obviamente, não só a voz muda, a barba muda, tipo, muda tudo, o corpo inteiro, né? Tipo, cresce cabelo em tudo quanto é lugar. Uou. E tipo, o clitóris fica maior. Olha Então, isso. esses packers, eles têm uma função que, tipo, você sente prazer enquanto você tá usando ali. Caraca, velho. Tipo, não é só um dildo assim, sacou? Que, tipo, Tô entendendo. ele tem funções realmente pra essa comunidade trans, assim. Ele é híbrido, né? Ele gera prazer em você que tá usando e gera prazer na Sim, companheira. Exatamente. Caraca. Porque ele tem né, tipo, umas ranhuras, assim, que aí no movimento você vai sentindo e acaba dando prazer ali pros dois. Uma dúvida, O que, João? O João, gente, o João tá ali atrás das câmeras, ele não se contém. O João tá emocionado. Tá emocionado com o Packer, já tá em... Que site é esse aí, João? Tá comprando o Packer agora, velho. Ponto importante não, sobre essa experiência, você contou essa questão na balada, tudo. Você teve alguma... Eu imagino, você entrou aqui, eu sabia do background, mas não dá pra... Eu olho pro seu... Fisicamente pra você, eu já tenho uma associação masculina a homem. Uhum. Então imagina, uma mulher te conheceu na balada. Você tem alguma experiência assim curiosa, por exemplo? Conheceu, aí quando você revela, poxa, eu não sabia ou não, vamos testar, eu quero... Cara, a minha sorte é que mulheres são cabeça aberta, né? Elas tendem a experimentar muito mais do que homem, assim. Tanto que a mulher trans é sofrido, cara, porque, tipo, são histórias até de solidão e de mulheres trans não acham amor, então não são todas, mas... porque, por exemplo, se você começa a sua transição tarde, para uma mulher trans conseguir, tipo, as características femininas, não vai conseguir, tipo... diferente de um homem trans. Eu comecei o meu tratamento tarde, mas consegui tipo, as características masculinas. É muito mais fácil pra gente fazer essa transição do que uma mulher trans mais velha. Então, tipo, o ideal seria começar na puberdade, né? Mas não é todo mundo que tem acesso à informação, a tratamento e enfim. Mas, no meu caso, olha que louco, né? Eu achava que na minha transição eu só poderia me relacionar com mulheres lésbicas.
Esse início era assim, tipo, eu ia numa balada gay, e aí pô, aquela menina tá beijando outra menina, vou chegar nela, porque ali vai rolar. Até por muito tempo eu achei que era impossível eu ficar com uma menina hétero, assim. Boa. Talvez bi, mas assim, não tive problema nenhum com isso. As meninas que eu me relacionei, a maioria também das meninas daqui, elas são bissexuais e, tipo, beijam meninas, beijam meninos, fazem, né, são bem mais livres do que as meninas do Brasil, o que eu acho bem legal também. Aqui eles são, tipo, tô nem aí, sabe? Eu vou viver minha vida. Mas nunca tive problema nenhum com essa questão, assim. Até porque eu acho que pra mulher também é muito mais sobre a pessoa, como você sente, né, quando você tá se relacionando com essa pessoa, do que propriamente o órgão sexual, assim. Interessante. Porque tipo, a nossa cultura, né, homem olha pra mulher meio como um objeto. Tipo, é bunda, é peito, pá, ali eu vou. A mulher não vai olhar, pô, qual o tamanho, né? Será que eu vou namorar? Não, tipo, eu acho que é uma das últimas coisas que elas pensam, assim. Interessante. E o que era engraçado, porque logo no início, quando eu falei da minha transição, isso era uma das coisas mais recorrentes, assim, tipo, mas e o peru? Tipo, gente, homem não é só isso, né, cara? Tipo, ser homem não é ter um peru. Interessante. O legal também de você ter tido, mais uma vez, a palavra híbrida é a que mais cai, né? Mas você teve contato com muita profundidade nos dois polos e você acaba entendendo. Tem algumas perguntas que talvez elas sejam, não são mais polêmicas do que a gente já fez, mas elas saem um pouco dessa esfera. Tem um caso na internet que viralizou e eu queria a sua opinião sobre isso. Vou construir primeiro o raciocínio para depois perguntar. Tecnicamente, fazendo a linha do tempo, você nasceu... Eu poderia classificar que você nasceu no corpo errado? Essa expressão, ela é aplicável? Então, é engraçado falar sobre essa expressão, porque, tipo, se eu nasci num corpo errado é porque existe um corpo certo. Opa. O que não faz muito sentido, né? Quem determinou o que é o corpo certo ou o corpo errado? Eu me sinto homem 100%, assim, um homem com vagina, mas um homem nos meus valores, no meu no meu trabalho, como nos meus relacionamentos. Não me vejo diferente, um órgão sexual não vai me definir, assim. Mas eu acho que é mais fácil para as pessoas entenderem se eu disser que eu nasci num corpo errado e eu me readequei agora no corpo certo, do que tentar explicar para elas que, tipo, não existe essa binaridade, isso foi colocado pra gente viver assim, mas não é assim, tipo, somos múltiplos, né? Somos pessoas diferentes. Importante. A minha provocação seria: na internet viralizou um caso de um homem que ele se define como um gato, um felino. Ele nasceu, mas ele se entende como um gato. Ele começou a colocar orelhas, o próprio rabo, toda a característica facial dele vai puxando para o gato. Existe um limite dessa discussão, aonde eu nasci, como eu me defino. E esse homem também, ele estaria dentro desse campo, dessa liberdade, por exemplo, de um transfelino? Cara, então, é porque, tipo assim, existe uma discussão sobre até onde você pode mexer no seu corpo, né? Porque no Brasil você não, apesar de ser o seu corpo, você não tem direito de fazer alterações que você quiser. Não funciona muito assim. Como existem pessoas que não se identificam com gênero nenhum, que são as pessoas não binárias, assim, tipo, elas não se identificam nem com feminino nem com masculino, elas estão ali, ó, fluindo. Então, no caso dele, se ele tá feliz sendo um gato ali, brothers, deixa ele ser feliz, sacou? Tipo, ele tá gastando dinheiro dele com ele, se ele tá bem, se ele se olha no espelho e se enxerga, quem sou eu pra julgar? Quem é a gente pra julgar?
sabe? Tem várias maneiras de você se expressar, né? Por exemplo, tem pessoas cis, né? Mulheres que não gostam de maquiagem, não gostam de vestido ou de não sei o que, e nem por isso elas não são mulheres por causa disso. Eu sei que você que tá em casa tá vendo que o assunto ele tá pegando fogo. É a primeira vez que o Na Contramão Podcast recebe alguém dessa envergadura para debater um assunto quente, que ele tá presente na nossa sociedade e não adianta a gente fingir que ele não existe. É legal você conversar com quem tem a mente esclarecida, porque consegue te colocar vários pontos de vista. Um dos objetivos do Na Contramão Podcast é justamente isso, é a gente furar as nossas pequenas bolhas e criar diálogo com todas as esferas da sociedade. Não existe nenhum polo que a gente não queira que sente aqui na mesa e desenvolva um diálogo conosco, seja qual for. Eu estou até em busca, eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero um pai de santo aqui, eu quero um bruxo, eu quero um pastor, eu quero o cara que faz macumba, quimbanda, seja o que for, não importa a sua bolha. O que importa é que a gente sente nessa mesa e a gente transcende essa experiência de a turma de lá eu não converso, ele não. Pode ser bolsonarista, lulista, dilmista, não importa. Você é bem-vindo aqui no Na Contramão. E eu já quero pedir uma gentileza para você que está em casa. Você está assistindo, consumindo um conteúdo de altíssimo valor. O passe do Felipe não foi barato. Tô brincando, não foi cobrado nada. Mas eu quero pedir para você deixar o seu like. Deixa um like aqui para dar um engajamento, deixa um comentário e você pode pôr até uma hashtag aí, Volta Felipe. Como é que é o nome do instrumento? O ukulele. Não, o instrumento do... o Packer. Volta Packer, só para... Não, mostrar meu Packer para vocês. Mas eu quero... Bota o pau na mesa. A literalidade da expressão. Quero te convidar para fazer isso. Deixa um like, deixa um comentário. Não esqueça de seguir o Na Contramão lá no Instagram. Siga o nosso podcast, deixa um like, comentário. E aí, vale também, momento jabá, né, cara? É muito importante reforçar para você que tá aí de casa. Você viu que a Betts deu aquele apoio violento aqui pra gente. Quero agradecer mais uma vez a Betts pela qualidade de produto, pelo nível de entrega e pelo enroladinho de salsicha, que é o all concura aqui. Eu sou apaixonado pelo enroladinho de salsicha. Mas a gente volta porque o debate foi interessante. Então ele, entendendo que é um felino, está no seu campo da sua liberdade. Sim. Então não temos limite para isso. Amanhã alguém pode aparecer e falar, cara, eu me identifico como uma barata, eu vou viver como uma barata e entenda-me bem a minha hipérbole. Sim. O meu exagero, a minha provocação, quase que com um toque, faz sentido? Não há limite. O que vale é a liberdade do ser humano ele se sentir feliz? Cara, eu acho que hoje, sendo eu, e a liberdade que eu tive de ser eu obviamente não vou julgar ninguém que queira ser quem se é, assim, sabe? Entendi. Obviamente é esquisito pra caramba. Você chegar a conhecer alguém, oi, eu sou uma barata. Pô, é esquisito, mas eu vou fazer o quê? Beleza, barata. O felino também é esquisito? É porque a gente, na verdade, a gente tende a segmentar o que a gente não conhece. A gente nunca viu uma pessoa felina. Sacou? Ai, caramba. Como igual, por exemplo, é muito engraçado. Se eu perguntar pros meus amigos, assim, cara, quantos amigos trans você tem? Tipo, só eu, cara. Caramba. Então, tipo assim, pra muitos deles, eu sou felino, sacou? Olha que top esse raciocínio. Entendeu? Então, tipo, eles acostumaram com a ideia, né? Tipo, pesquisaram comigo, então sempre... Inclusive, tem amigos meus que só falam comigo, me mandam coisas de transexualidade. Então, tipo, galera, pergunta como é que eu tô. Tipo, manda um... Né, vamos sair, sei lá. Um feedback aí pras amizades, né? Galera. Pessoal, só do grupo. Mas tipo, é isso mesmo, assim. Até pra mim, quando eu soube, foi tipo... Pô, isso é real, isso existe. E aí e é aquela coisa da bolha mesmo, assim. Quando a gente vive numa bolha, a gente não sabe. Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha
que achava que a família dela era super saudável e tal. E aí ela falou, Fê, não, velho, meus pais são puta tóxicos e tal. Hoje ela mora fora. Então, tipo, quando você sai da bolha e aí você vê e você começa a experimentar outras coisas, outros valores, outras culturas e outras experiências, você acaba vendo que não é bem assim, sabe? O seu background é cristão, no seu sentido familiar. Uhum. Você tem uma definição de quem é ou o que é Deus? Cara, eu acredito que Deus eu gosto de falar que, tipo, eu falo que o apelido de Deus é o universo, assim, tipo, eu sinto que existe uma energia que comanda tudo isso. Somos pessoas de energia, a gente troca energia o tempo inteiro. Existe essa força maior que pode ser Deus, pode ser Alá, pode ser vários nomes. Tipo, às vezes eu chamo de universo, chamo de Deus, né? Até pela criação também. Mas eu acho que é tudo, cara. Tipo, é tudo. É a criação, é uma coisa muito maior do nosso entendimento, assim, de agora, sabe? E até, inclusive, com a morte da minha avó e da minha prima, foi uma coisa que bateu muito, assim, de questionar por que, quem é Deus, por que fez isso com a minha família. Porque, tipo, a morte da minha avó foi muito tranquilo de se entender. Tipo, a gente deu tempo, né, ela foi pro hospital, e aí a gente ia lá, cuidava dela. E aí deu um tempo de você se despedir, né? Então, tipo, o enterro dela foi muito tranquilo. A gente saiu, tanto que eu lembro que eu conversei com a minha mãe, eu falei, mãe, você tá se sentindo bem? Que eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo leve. Como se eu não tivesse faltado em nada com ela, sabe? O que eu pude fazer, eu fiz, assim. Mas aí depois, 5 dias, morre a minha priminha de 13 anos. Aí eu falo, pô, Deus, já tá aqui sofrendo, sabe? Por causa da morte da minha avó. E aí você leva a minha prima de 13 anos, nova, vida inteira pela frente, sabe? E aí você questiona muita coisa. E a Rafaela, inclusive, a família dela é espírita. E eu lembro que ela me levou no centro espírita, né, que é de Allan Kardec. E aí eu comecei até a me identificar muito com a doutrina deles, assim, porque é muito aliado com ciência e a gente pode perguntar coisas, porque o catolicismo é muito certinho, né? Você faz isso, isso e isso, mas por quê? Não, porque é assim, assim. Ponto final. Há milhões de anos, a gente só repete, sabe? Não questiona, não tem um... Todo domingo é o mesmo ritual e aí isso foi uma coisa que eu também fui abrindo um pouco mais a minha cabeça para ouvir sobre religião. Tipo, minha amiga da Arábia Saudita fala sobre o Alcorão, tipo, Que legal. sabe? Tenho amigos da Umbanda que eu converso e tenho muito interesse de saber como é que é. Então, tipo, minha transição também trouxe para mim uma visão muito mais ampla de mundo, assim, do tipo, cara, a gente não é só essa bolinha aqui não, sabe? A gente é muito além. muito mais que isso. Nós estamos caminhando para o final. Gostei. Eu esperava isso da plateia. Eu esperava isso, cara. Essa plateia é sensacional. Agora é o seguinte: primeiro tem dois fatores aí caminhando para o final. Um é que você que tá em casa, você pode colocar hashtag volta Felipe para não E aí, galera, volta. Hã? Mais polêmico. Mais polêmico. Você quer mais, né, João? Hashtag volta Felipe mais polêmico para ele voltar aqui no Na Contramão, que é um episódio que vale ouro. Mas também, Lipe, naturalmente eu pergunto isso para todo convidado. Uhum. Primeiro, se faltou alguma coisa que a gente acabou não conseguindo abordar. A gente tem fôlego e tempo para entrar em algum diálogo e falar, putz, isso seria bom ter sido colocado no podcast. Tem algum ponto que você acha que faltou? Cara, eu acho que a gente pode dar algumas dicas, assim, pra galera que tá numa situação que eu estive, de estar se descobrindo e tá com medo de falar, ou de, né, de viver esse seu eu. E também uma dica pra galera que vai receber essa informação também, né? Porque, tipo, Boa. eu vejo que muitos caras trans e mulheres trans também, quando começa a transição,
a gente tem uma vontade de apressar muito as coisas, né? Porque, pô, eu já sei quem eu sou, então eu já quero começar hormônio, eu já quero ter minha barba e não sei o que, fazer minha cirurgia, não sei o que, não sei o que. E aí as pessoas ficam chateadas que os amigos ou a família não te trata no pronome certo, no nome certo, e você já falou. Mas assim, uma dica que eu dou, cara, a transição vai te ensinar muito sobre paciência. Interessante. Muito sobre paciência. E a gente tem que entender que essas pessoas conviveram com a gente, principalmente quem tem a transição um pouco mais tardia, por muitos anos. Interessante. Tipo, minha mãe, quando engravidou, imaginou que teria uma princesa, imaginou uma vida pra mim, e aí, cara, essa princesa morre, né? Tipo, é como se fosse um luto mesmo, assim, que você precisa também aprender a respeitar, sabe? Eu precisei respeitar o meu luto e não vou deixar que as pessoas também respeitem, assim, tipo, você tem que ter um pouco de paciência e também para as pessoas que vão receber essa informação, cara, tipo, não tenta colocar o seu ponto de vista do que é aquilo, do tipo, ah, você vai se arrepender, você tem certeza. Pra pessoa chegar e falar, cara, eu sou trans, a gente pensou muito, tipo, muito. A gente pesou várias coisas, sabe? Então, é uma troca de, tipo, de paciência, assim. É a mesma coisa que eu chegar tipo, sei lá, você chega pra sua mãe e fala, mãe, então, eu sou uma mulher trans. Tá, pega. Cara, sua mãe, obviamente, vai, meu Deus, o que, tal, tal, tal. Mas assim, se coloca no lugar dessa pessoa, do tipo, cara, se fosse eu ali, Boa, irmão. como Boa é que eu, abordagem. como é que eu iria lidar com isso? Porque, cara, eu hoje, eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho muita coragem, cara. Porque pra viver e ser quem se é, tipo, sendo uma pessoa trans na sociedade que a gente vive, e bater no peito e falar, cara, eu vou fazer isso, independente do que vão me falar, me julgar e tal. Você tem que ter muita coragem, sabe? Então, tipo, empatia e respeito é uma coisa que eu sempre. Você leu a carta que eu escrevi pra minha família? Foi uma carta do tipo, Irmão, gente, eu sou essa pessoa. Se você tá nessa comigo, cara, que ótimo, vamos aprender juntos. Se você não tá, beleza, eu respeito você, assim como eu espero que você me respeite também. Sabe? Sempre foi muito, muito natural. Tanto que uma amiga minha, a Mila, ela se falou, cara, o seu parto foi muito natural, né? Foi um parto natural. Você interessante. trouxe Interessante. isso de uma forma muito natural e não tem como não aceitar, sabe? Que louco. Então, se eu puder compartilhar aí Por favor. com vocês, obviamente é sempre um choque, né? O diferente, mas pensem com. Tentem pensar com empatia e principalmente as pessoas trans que querem tudo um pouco muito rápido. Entenda também o lado da sua família, que não é fácil, é realmente um luto, né? Foi o que eu escrevi pra você. Eu tô vivendo duas vidas em uma, assim. E é engraçado que quando eu vejo aqueles filmes de tipo, voltou pro high school, tipo, sabe, Sim, sim, 30, sim. 13 anos, assim. Aham. Eu tô me sentindo assim, é como se eu tivesse a chance de viver meu período de adolescência, final de adolescência, universidade, agora. Então, tipo, eu tô vivendo isso de novo, mas na mesma vida, sabe? Tipo, Sim, duas sim. vidas em uma, assim. Então é isso que eu acho que é legal falar também, assim, porque não é fácil para nenhum dos lados, assim. Os dois polos sofrem, né? Muito, muito. Mas é o que minha mãe falou, tipo, hoje ela, cara, ela vê meu sorriso e fala, tipo, você tá feliz pra caralho, sabe? Tipo, hoje eu tô vendo que você tinha um olhar meio triste. Hoje é outra pessoa mesmo, assim, tipo, dá pra É ver que você tá visível. feliz. É visível. Queria te agradecer. A sua carta, ela me fez também ter um olhar muito mais empático, muito carregado de muito mais misericórdia. Você escreve bem e Obrigado. a narrativa que você constrói ali nos faz ter um mínimo de compaixão, de olhar o episódio, a situação por vários ângulos. Deveria ser pública essa carta.
Todo mundo fala isso, inclusive. E é engraçado que, tipo, quem leu minha carta, algumas pessoas, elas depois começaram a fazer terapia porque viram que a vida delas tinham problemas, assim, também. Uau. Não só de transição, assim, tipo, Sim, sim. já trabalho, tô fazendo isso pra agradar pessoas e não a mim. E eu acho isso muito legal, assim, de poder, com a minha experiência, ajudar pessoas em várias áreas da vida delas, assim. Então, acho que... Cara, sensacional. Sem dar um soquinho aqui. Episódio de altíssimo nível. Senhoras e senhores, esse é o Na Contramão Podcast histórico. Histórico para entrar pra história. Foi um pleonasmo horrível esse, mas eu tô muito feliz por isso. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Que isso. Obrigado por partilhar a sua Obrigado história. por convidar. Obrigado a você que ficou aqui conosco até o final. Não esquece de, antes de ir embora, deixar um like, um comentário e colocar a volta, Felipe, dessa vez mais polêmico. Tamo junto na Contramão Podcast. Até a próxima. Valeu.